Olá, bem-vindo ao canal Reconciliação. Lembrando que nós estamos baseados em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 17 a 21, onde a palavra de Deus nos diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Muito bem-vindo para esta última parte desta mensagem que estou compartilhando com vocês sobre o dom da fala. Já vimos a importância da fala. Deus delegou à língua humana o poder para dar direção à vida. É tão importante que, assim como Ele usou a palavra para criar, e Ele usa a palavra para sustentar todas as coisas, também deu ao homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, esse mesmo poder. Nós não damos conta disto, da importância, porque naturalmente esse dom maravilhoso na nossa vida se desenvolve naturalmente e usamos apenas para a nossa comunicação. Mas no último vídeo nós vimos os exemplos que Tiago nos deu sobre a língua, comparando primeiro com o cavalo, o freio na boca do cavalo para dominar todo o seu corpo, e o navio, o pequeno leme que dirige o navio, dependendo da habilidade do timoneiro, e também ele falou da pequena fagulha de fogo, que pode incendiar uma floresta. E nós vimos, então, que a língua é muito importante no homem. Tiago fala que é um dos menores membros do corpo, mas que contamina o corpo todo. Nós vamos prosseguir hoje, vendo um pouco mais o que Tiago diz, especialmente quando ele diz no versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais marinhos, se amansa e foi domada pela natureza humana, isto é, pelo homem natural. Então, isso é um fato conhecido de todos nós, que qualquer animal pode ser domado pela natureza humana. Não precisa ser um crente, não precisa ser uma pessoa que vai depender de Deus necessariamente, porque dependendo da sua habilidade, ele é um domador de animal. Nós temos visto isso muito bem. Mas ele diz aqui que, versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então parece que aqui nós não temos esperança, mas nós vamos entender exatamente o que Tiago diz. Vou repetir. Diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. O que realmente está querendo dizer este verso? Que a língua ela não pode ser domada, conforme no versículo anterior, pelo homem natural. A língua ela vai ser dominada, ela vai ser refreada à medida que a pessoa se submete a Jesus Cristo e é cheia do Espírito Santo. É tão interessante que a palavra de Deus, falada pelo profeta Isaías sobre Jesus, o profeta Isaías foi um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus e falou sobre Jesus, e ele disse um versículo muito importante no capítulo 50, versos 4 e 5, que diz assim, o Senhor me deu uma língua de erudito, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado, e desperta-me todas as manhãs com um ouvido para ouvir como eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás.
Foi isso que aconteceu exatamente na vida de Jesus, que nós vimos nos vídeos anteriores. Jesus sempre ouvia do Pai, ele dizia: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que mora em mim, ele fala e ele age através de mim. Então esse é o princípio para o domínio e o controle da língua. Não se trata de apenas um esforço natural. Veja bem, o que Deus pretende é que nós enchamos o nosso coração com a palavra de Deus ao ponto de, quando termos uma necessidade, estarmos em uma situação, então isso virá naturalmente para fora através da nossa língua. E essa expressão verbal, ou mesmo que não verbal, como já dissemos, ela deve ser cheia de fé na palavra de Deus. A fé é que realmente faz a diferença, que faz a obra. Muitas pessoas dizem: eu já disse a palavra de Deus 100 vezes, 200 vezes, e não aconteceu nada. Por quê? A diferença está na fé. Vamos lembrar aquela mulher que disse consigo mesma: se ao menos eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Foi exatamente a sua fé levou ela a dizer consigo mesma e levou-a a tocar nas orlas de Jesus, e o resultado foi que ela ficou sã, e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Então é a fé que é importante. Então aqui Tiago, ele continua dizendo que nós não podemos dominar a língua com a força natural, mas podemos com a força espiritual que Deus nos dá. Agora, esse ser humano que tem a capacidade de domar fera, não pode domar a sua língua, mas se ele depender do Espírito Santo e de Deus, da palavra de Deus, ele vai poder domar a sua língua. E eu quero deixar claro que nós precisamos aprender a ouvir, como eu li agora em Isaías. Inúmeras vezes aparece na Bíblia a expressão: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque parece que nós temos ouvidos, mas não ouvimos como Deus quer que nós ouçamos. Ouvir aqui significa dar uma atenção especial, dar crédito, deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração. Jesus falou muito com os judeus, dizendo assim, quando estes se revoltavam contra Jesus e dizia que Jesus tinha demônios, ou que Jesus era um impostor, que ele não era filho de Deus, Jesus diz assim: vocês não entendem a minha palavra, porque a minha palavra não tem entrada em vós. Então o segredo é deixar a palavra entrar em nós, entrar no nosso coração. É do coração que vai sair as palavras. E normalmente as primeiras palavras, quando qualquer situação nos acontece, as que estão no nosso coração. Por exemplo, se você levanta da cama de noite e tropeça em algum lugar e vai doer o seu pé, o que vai sair da sua boca? Se você está controlado pelo Espírito de Deus, você vai dizer: Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Ou qualquer outra coisa boa. Mas se você não tiver o controle, você vai dizer aquilo que o seu coração está cheio. Você vai maldizer o objeto, vai maldizer você mesmo, ou alguém do lado, você vai procurar alguém culpado, depois aquele objeto ali, etc, etc. Nós precisamos entender isso. Jesus gastou 3 anos e meio com os discípulos fazendo
demonstrando com a sua vida como ouvir do Pai e como falar, para que as palavras tenham resultado na sua vida. Então, qualquer que seja a tempestade que nós vamos enfrentar, aqui de acordo com Tiago, se nós somos aquele capitão maduro, crescido em Deus e temos a palavra de Deus no nosso coração, nós vamos poder reagir positivamente e vencer as dificuldades e trazer para a nossa realidade aquilo que nós desejamos que aconteça na nossa vida. Eu vou citar mais um exemplo de Jesus que está registrado em Mateus, no capítulo 14, por ocasião da morte de João Batista, quando Herodes o decapitou. Os discípulos trouxeram essa notícia a Jesus, dizendo o que havia acontecido. E Jesus se retirou para um lugar deserto, para estar sozinho. Não sabemos quanto tempo ele ficou ali sozinho, porque a multidão sempre o descobria e, de repente, ele se vê rodeado daquela multidão tão grande e ele passa a ensinar e a curar todos aqueles que eram necessitados. E os discípulos chegaram também nesse lugar onde Jesus foi, e quando já era a tarde, os discípulos estavam preocupados, parentes, com a situação, e disse: Jesus, despegue a multidão, para que eles vão pelas aldeias e comprem o que comer, porque eles estão aqui o dia todo te ouvindo e aqui nesse lugar é deserto, não tem nada para comer. Jesus disse: não é para despedir a multidão. Dai-lhes vós mesmo de comer. Olha que responsabilidade Jesus passa aos discípulos. E eles continuaram a questionar no nível natural. Eles estavam vendo a coisa simplesmente no nível natural. É deserto, não tem comida, eles estão aqui com fome, despede a multidão, e agora Jesus, ouvindo aquilo que Jesus disse, que eles dessem de comer, eles disseram: mas não bastaria 200 denários de pão para essa multidão? E Jesus perguntou: o que tendes? E eles disseram: 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse: traga-me. Então trouxeram, e Jesus ordenou que toda a multidão se assentasse na relva. E Jesus deu graças ao Pai pelo pão e pelos peixes, e partiu e deu aos discípulos. Vejam bem, ele partiu os 5 pães e os 2 peixes para os discípulos. E os discípulos deram à multidão, que se saciou dos pães e dos peixes, e recolheram ainda 12 cestos, 12 pequenos cestos de pães. É um milagre extraordinário. É um milagre que Jesus fez, que os discípulos poderiam ter feito, porque Jesus lhes ordenou: dai-lhe vós de comer. Se nós ouvimos de Deus e nós cremos naquilo que Deus está nos dizendo, nós temos toda a autoridade para agir e fazer as obras que Ele nos manda fazer. Então, eu quero encerrar esta série lendo um texto em Isaías novamente, que diz que Deus vai produzir o fruto dos nossos lábios. Deus diz assim: tenho visto os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tornarei a dar consolação. Produzirei o fruto dos seus lábios e criarei a paz. Paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, diz o Senhor.
eu os sararei. Maravilhoso, não é? Jesus dizendo que ele vai produzir o fruto dos nossos lábios, quando nós proclamamos a sua palavra, a lei perfeita da liberdade, para dar liberdade a todos ao nosso redor e a nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Amém.